Frumentius não escolheu a Etiópia. A Etiópia o escolheu. Era um jovem estudante viajando pelo Mar Vermelho com seu irmão Edésio, na comitiva de um filósofo chamado Merópio. Voltavam de uma viagem à Índia quando a embarcação parou no porto de Adulis. Foram atacados. O barco foi saqueado. Todos os passageiros foram mortos. Todos, menos 2 adolescentes. Frumentius e Edésio sobreviveram por um motivo banal. Naquele momento estavam sob uma árvore, entretidos na leitura de um livro. Uma árvore. Um livro. E o destino de um continente mudou. Os dois foram capturados e levados como escravos ao rei da Etiópia. Fica comigo. Porque o que acontece a seguir é uma das histórias mais extraordinárias que o cristianismo já produziu e que quase ninguém conhece. O soberano etíope, encantado com a inteligência e sabedoria dos 2 escravos, tomou Frumêncio como secretário e Edésio como copeiro. Portal do aluno. Pensa nessa cena: 2 estrangeiros, capturados, escravizados, e o rei os coloca para administrar o reino. Não demorou muito para que algo maior começasse a se mover. Os 2 irmãos, que eram cristãos, continuaram a praticar sua fé. Obtiveram da rainha licença para erguer uma igreja próxima ao porto, uma das primeiras se não a primeira semente do cristianismo na África Negra. Portal do aluno. Escravos. Construindo a primeira igreja da África. Sem autorização de Roma. Sem aprovação de nenhum concílio. Sem estrutura institucional. Apenas 2 jovens que carregavam uma fé, e um rei que os deixou plantar. Mas a história não para aqui. Porque quando o rei morreu, aconteceu algo que ninguém esperava. A regência do reino coube à rainha, pois seu filho Ezana era menor de idade. E ela estimava tanto Frumêncio que lhe confiou a educação do futuro rei. Portal do aluno. O escravo, agora educando o próximo imperador da Etiópia. Durante anos, Frumentius viveu dentro do palácio. Formou o caráter de Ezana. Plantou silenciosamente a semente do evangelho no coração de quem um dia governaria um império. E quando Ezana chegou ao trono e concedeu liberdade aos 2 irmãos, Edésio voltou para casa. Mas Frumentius não. Ele foi até Alexandria. Encontrou o patriarca Atanásio, um dos maiores teólogos da história do cristianismo. E contou tudo, o que havia vivido, o que havia plantado, o que a Etiópia estava pronta para receber. Atanásio convocou um concílio de bispos. E consagrou Frumêncio como o primeiro bispo de Axum, cidade da Etiópia considerada um trampolim para a evangelização do continente. O escravo voltou à Etiópia. Desta vez não como prisioneiro. Não como secretário. Não como tutor. A população o recebeu com as melhores boas-vindas, denominando Abuna Salama Kezeti Beran, pai pacífico, transmissor de luz. E o rei Ezana, aquele menino que Frumentius havia educado, foi um dos primeiros a receber o batismo. Um escravo havia convertido um imperador. Sem poder político. Sem exército. Sem imposição. Apenas com a força de uma vida vivida com integridade, e uma fé que não precisava de Roma para ser real. É aqui que a história de Frumentius nos diz algo que vai muito além do século IV. O eunuco do vídeo anterior plantou a semente. Frumentius regou. E o cristianismo etíope que surgiu dessa história não foi uma religião imposta de cima para baixo, foi uma fé que nasceu do baixo. De escravos. De estrangeiros. De pessoas que não tinham nada além de uma convicção interior. Isso é o que diferencia o cristianismo etíope do que o mundo ocidental conhece. Não foi Constantino quem trouxe o evangelho para a Etiópia. Não foi Roma. Não foi um imperador com um exército. Foi um adolescente lendo um livro debaixo de uma árvore, que sobreviveu quando todos ao seu redor morreram. Nos próximos vídeos dessa série você vai conhecer os 9 santos, fugitivos do império que chegaram à Etiópia e aprofundaram ainda mais esse cristianismo puro. Figuras que a história oficial quase apagou. E mais adiante, a série vai revelar o personagem que conecta tudo isso com Neville Goddard, e com uma tradição mística que chegou até os dias de hoje. Se esse conteúdo está abrindo algo em você, deixe o seu like. Não é um gesto vazio, é o que diz ao algoritmo que esse conhecimento precisa chegar em mais pessoas. Se inscreva no canal. Cada vídeo dessa série vai mais fundo. Frumentius não escolheu a Etiópia. Mas a Etiópia, e a história, nunca mais foram as mesmas depois dele. Até o próximo.